Olá, boa noite. Se você está assistindo essa introdução, a gente vai começar uma live falando sobre alienação parental. Quer dizer, você falar mal do seu ex, do seu cônjuge atual para os seus filhos, como é que funciona isso legalmente? Para isso, eu convidei a doutora Mariane Oliveira para dar todas essas informações para a gente dos aspectos legais. E eu vou entrar com essa parte mais psicológica, sistêmica da alienação parental. Então, seja muito bem-vindo. Bem-vindo, Arthur. Tudo bem? Gostou? Te chamou a atenção o tema? Estou esperando entrar a doutora Mari. Aqui já entrou. Deixa eu tentar chamar Mari aqui, convidar. Muito bem. Olá, Cleo. Seja bem-vinda. Deixa eu chamar algumas pessoas. Oi, você... Olá. Ai, não tô te vendo ainda, porque eu abri o aviãozinho aqui e tô chamando algumas pessoas, Mari. Faz a mesma coisa. Combinado. Chama aí e aí eu já estarei dentro de poucos minutos integralmente com você. Poucos minutos não, né? Menos de um minuto. Cleo, Já como vou é que você... enviar. Já estou enviando também. Aqui, ó. Olha só. Vamos mandar aqui para o máximo que der de pessoas. Muito bem, mandei. Aí, agora estou te vendo. Tudo bem? Tudo! E como é que você tá, linda e maravilhosa? Sempre fashion com esses óculos, né? Eu gostei demais. Você tem óculos, né, Mari? Desde os 18 anos eu uso óculos. Não, mas você muda de acordo com a roupa que você tá? Mudo. Ah, eu já percebi. É acessório. Você tá certíssima, tá certíssima. Eu, no auge dos meus 54, tô aqui protelando para usar óculos. Bom, vamos ver quanto tempo eu consigo. Linda, vamos Ah, lá. Entrando as pessoas aqui, que delícia, sejam todos muito bem-vindos. Sem muitas delongas para a gente, né, respeitar o tempo das pessoas. É um presente ter você aqui, né? A gente fez uma live juntas o ano passado e ficou naquele desejo de repetir a dose, e aí veio uma série de compromissos, acabou não dando. E então queria te agradecer de antemão você ter se disponibilizado em estar aqui com a gente. Uma delícia, e o assunto é muito legal, né? Eu vi a sua chamada. Você curte o assunto? É bem dentro do que... adoro. É, é bem dentro do que eu trabalho cotidianamente. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. É, E não tem como a gente fugir, porque são vários casos que a gente vivencia durante os dias de escritório, né, os momentos de profissão, mas ao mesmo tempo a gente vê as pessoas desinformadas sobre esse assunto. E assim como eu tenho certeza que tu também gosta muito de falar dos assuntos que a gente conhece, que a gente estuda, que a gente tem interesse. Então, o que que a estudando gente faz? avidamente, afinal de contas, né? É, Então, o que que eu faço? Eu disse, eu vou começar a explicar para as pessoas de uma maneira simples, clara, objetiva. Por quê? Porque tu bem sabes, o advogado ele tem aquela questão de falar palavras mais requintadas, mais rebuscadas, que por vezes afasta as pessoas. E não É é o ver- objetivo. Não, não. O objetivo, eu acho que o objetivo maior é um sinal de alerta. A gente não tem como trabalhar as pessoas que estão aqui, a gente não tem como dar conta da demanda interna de cada pessoa, mas eu acho que se a gente tiver aí como propósito trazer informação, alertar, gerar aí assim um insightzinho de que dá para agir diferente, eu acho que a gente cumpriu nossa missão, né, Mari? Com certeza, com certeza. E eu sou muito grata por poder falar esse assunto. Ainda minha amiga e sócia ainda estava dizendo: esse assunto da live tu gosta muito. Claro, ele é um assunto que me brilha os olhos, porque
a gente vê cotidianamente pessoas passando por situações de alienação parental, porque são determinados atos. A gente vê erroneamente algumas pensando assim, uma mensagem que foi encaminhada, que nem eu fiz lá na chamada, né? Uma mensagem que foi encaminhada falando mal de um genitor ou de uma genitora. Aquele ato isolado não é alienação parental. Alienação parental é muito mais que isso. E as pessoas não têm conhecimento disso. Bom, a gente colocou na chamada falar mal do seu ex, porque normalmente isso é algo que chama, quer dizer, mas eu queria realmente, olha, eu só se apresenta um minutinho, fala a sua área de atuação, fala que você é advogada com essa especialidade, só para que as pessoas que estejam aqui entendam. Depois eu falo um minutinho de mim e a gente vai entender esses aspectos legais aí da alienação parental, tá bom? Maravilha, combinado. Me chamo Mariane Oliveira, sou advogada, especialista na área de família e sucessões, que algumas pessoas não conhecem, mas sucessões é aquela parte toda do inventário, de partilha, de bens, toda aquela parte dolorida, né? E isso envolve muito questão familiar, então eu busquei me especializar nessa área, que era a demanda que mais aparecia no escritório. E eu amo muito essa área, gosto muito de falar sobre isso, faço esse trabalho aqui na rede social de maneira informativa. Eu sei que eu ultimamente estou bem atrasada com os conteúdos, mas vou colocar em dia, se Deus quiser. Até para as pessoas saberem, nós nos conhecemos através de uma comunidade, de um grupo de marketing digital, né? E a gente se identificou muito rapidamente. Então, que delícia ter você aqui, uma especialista para dar essas informações jurídicas, né, Mari? Jurídicas, exatamente. Eu que agradeço esse convite, essa possibilidade, e foi muito bom essas conexões em que pese essa tristeza toda de pandemia, que acreditamos que já está em meados do fim, mas a gente possibilitou esses convívios, esses contatos, que estamos a quilômetros de distância, Você mas já ao mesmo ouviu tempo. esse tu dela? Ela fala um tu, daqui a pouco ela vai soltar. Maravilha! Já soltou algumas vezes. Já, é automático. O povo gaúcho Automático. aqui fala o tu, mas o tu não é de maneira ofensiva, é com carinho. Com carinho, com certeza, eu adoro. Gente, sejam bem-vindas aqui, ó, Érica, Rose, de Juliano, Lucimara, Karen, Jéssica, Santana Bio, é isso? Ecamboim, Vitor Álvaro. Vitor Álvaro trabalhamos juntos. Lila Maria, João, olá, boa noite. Ai, que delícia estar com todos vocês aqui, gente. Tem bastante gente, eu não vou conseguir passar aqui todo mundo. Então, mas sejam todos muito bem-vindos. Eu vou pedir para vocês, quando vocês entram na live, aparece lá, ser avisado da live. Você gostaria de ser avisado da live da Adriana e da Mari? Sim, escreve, clica ali no sim que você quer ser avisado. Pega o aviãozinho, ajuda a chamar mais pessoas que vocês sabem que o tema pode ajudar, né? Então, o objetivo realmente é a gente poder ajudar o máximo de pessoas possíveis. Pega o aviãozinho e manda aí, pega a lista de contatinhos que vai abrir, pelo menos umas 10 pessoas que você sabe que já teve algum perrengue com ex ou com atual, de falar mal para filho, traz para aqui para a live, tá bom? Mas vamos lá. Mari, conta então, não é só falar mal, mandar uma mensaginha, isso não é alienação parental. O que é que se caracteriza, né, legalmente uma alienação parental, que isso pode ser usado, eu imagino aqui da minha parte leiga, que essas provas de recados, de coisas que ficam registrados, possam ser usados em processos jurídicos em momento de separação. Faz sentido o que eu estou falando? Se eu falar alguma besteira jurídica, por favor, me corrija, porque minha área não é essa, minha área é de psicologia e de constelação. Então, vamos lá. Explica. Só um bilhetinho não é, né? Só um recadinho não é. Então, o que caracteriza, como é que um advogado consegue juntar subsídios suficientes para usar a alienação parental em processo jurídico e quais as consequências disso, o que é que facilita para um e o que atrapalha para o outro, se isso for comprovado. Então, conta aí suas experiências. Perfeito.
que acontece? Um ato isolado, aquela mensagem, aquele torpedo, aquele WhatsApp reclamando, falando mal, colocando aquela pilha contra, isoladamente, ele não é considerado alienação parental. E a gente fala atos de alienação parental porque a gente precisa de um somatório. Infelizmente, não é só um. A gente precisa de mais subsídios. A gente precisa da mensagem, a gente precisa de uma gravação, a gente precisa de um e-mail, a gente precisa de uma testemunha, a gente precisa também de perícia. Muitas pessoas desconhecem, mas a alienação parental, uma maneira dela ser atestada é através de perícia, de uma perícia psicossocial, que vai lá o psicólogo, que tenha conhecimento, que tenha, digamos assim, uma titulação para poder dizer que existem indícios de alienação parental. E aí, este profissional vai avaliar a criança ou o adolescente, ele vai avaliar o pai, a mãe, os avós, porque a alienação parental, ela não é praticada somente pelo pai ou pela mãe. Ela pode ser praticada... Novidade para mim, quero saber isso. Olha só, eu adoro aprender com os meus convidados, vamos lá. Coisa boa poder contribuir, então. Ela pode ser praticada pela avó, pelo vô, pela aquela pessoa que tenha a guarda, que tenha sob sua responsabilidade aquela criança ou aquele adolescente. Digamos, uma madrinha que tenha a guarda da criança. Tudo isso é possível ser considerado um alienador. E até uma autoalienação. Ou seja, aquela pessoa que ela acredita que ela está sofrendo uma alienação, em que pese ela não esteja. Então, é possível haver a autoalienação. Então explica direitinho essa... Você me mandou um recadinho dessa autoalienação e eu queria entender o que é essa autoalienação. Então, eu tenho, digamos assim, um pai e uma mãe, e o pai acha que ele está sendo afastado pela mãe, mas isso não está acontecendo efetivamente, é isso? A autoalienação? É isso. Sabe aquela fala que muita gente comenta assim, a pessoa que tem mania de perseguição é mais ou menos isso. É aquela pessoa que ela acredita que o outro genitor está cometendo alienação. E, na verdade, não é. Ela está criando na sua mente ideias alienadoras. E ela se afasta da criança, ela se afasta do adolescente, que é seu filho, em razão disso. Então, esta é a questão da autoalienação. Entendi. Interessante. Bom, vamos lá. Que tipo de comentários que você mais pega aí como provas, né? Conta aí que tipo de situações você já juntou em processos para que as pessoas entendam realmente o que é isso. É aquela situação de diminuir um genitor. Aqui eu vou usar o genitor, né? Mas eu já expliquei que pode ser outros. Mas assim, diminuir, isso, de repudiar, de tentar fazer com que a criança ou adolescente olhe com maus olhos aquele pai ou aquela mãe, para que ele tente afastar a criança ou adolescente do convívio daquele pai e daquela mãe. Porque a gente esquece que é direito da criança e do adolescente conviver com outro núcleo familiar, conviver com aquele pai, com aquela avó paterna, com os tios paternos, com os primos, com todo o outro núcleo. E quando se comete atos de alienação parental, se busca retirar a criança desse convívio dessa outra família. Entendi. Olha que interessante. Eu estou aqui pensando, né, nos aspectos psicológicos disso, né? Puxando aí que peso que uma criança recebe quando ele vivencia na pele essa alienação parental. Eu acho que vale a gente começar a entender um pouquinho como que funciona, por exemplo, as crenças. Né? Como é que se estabelece as crenças das pessoas, né? Então, a maioria das crenças e tomadas de decisão de como essa criança, ao se tornar adulto, vai agir, elas se formam até os 6 anos, Mari. Então, você imagina uma criança que os pais se separam nessa idade e que ela
é muito comum isso a gente encontrar nas pessoas que a gente atende, né, nessa área de constelação, precisaram tomar partido de um dos lados, né? Então, o seu pai não presta ou sua mãe não presta. É que normalmente, quando é criança, os casos mais comuns é a guarda, a princípio, ficar mais com a mãe. Não é que isso não. Estou correta nesse entendimento? Hoje em dia tem a partilhada, né? Mas de forma geral, a carga ainda fica muito com a mãe. E aí, essa mãe, eu vou usar o termo de mãe, mas tudo que eu falar aqui pode ser dito pelo marido da mãe também, né? O seu pai não presta, o seu pai é mulherengo, o seu pai é agressivo, o seu pai não presta para nada, o seu pai não coloca dinheiro na mesa, o seu pai batia em mim e você. Agora a gente está bem melhor sem seu pai. Faz sentido o que eu estou falando? Tudo isso aí? Estou montando para você? Tá. Vários cases, assim, que acontecem diariamente. Aquela reclamação da toalha, assim, eu nunca esqueço uma situação. Porque tua mãe não manda nenhuma toalha que preste aqui para casa quando tu vem para cá, sabe? Tua mãe não sabe cozinhar, né? Ou tua mãe não situação cuidou de você direito. É mais ou menos. tudo assim. Ou assim, teu pai não vem te buscar, teu pai não quer saber de ti, teu pai não se importa. Tudo é comigo, a responsabilidade sempre é minha. E assim, teu pai tá lá com a outra e com a outra família, tá criando outros filhos ao invés de cuidar de ti. Gosta mais de você, só gosta dos filhos agora com essa outra mulher, né? Então vamos entender todas essas falas que eu e Mari trouxemos, gente, numa cabecinha de uma criança de 6 anos. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que plasticamente, fisicamente, os neurônios não estão prontos, o cérebro não está formado. Eu não tenho vivência, eu não tenho... neurologicamente, o cérebro não está formado. Então, como é que eu vou tomar uma decisão? Como é que eu vou olhar para aquilo? Eu vou olhar de acordo com o que minha mãe, que agora eu passei a tomar partido, diz sobre o meu pai, né? Então, é como se eu criasse um filtro, usasse uma lente que não é minha. É uma lente que foi criada lá aos 6 anos de idade, de uma criança que não estava com o cérebro formado completamente, e uma lente com falas da minha mãe, né? Aí o que acontece? Essa criança toma uma decisão lá atrás. Eu trabalho muito com traumas, com as técnicas de EFT, Matrix, né? Essa criança toma uma decisão lá atrás de que os homens não prestam. Então, você imagina se isso é uma menina, né? Ela vai crescer, como é que ela vai se relacionar com os homens? Ela vai se relacionar com os homens a partir de um olhar, de um filtro que foi criado aos 6 anos de idade. De um filtro que ela criou sem estar preparada para criar. E aí eu carrego esse filtro, por isso que a gente fala as consequências que isso traz, né? Ela vai carregar esse filtro em todas as suas relações, Mari. Você me perguntou, né, no nosso bate-papo, de consequências. Então, como é que ela vai escolher o parceiro, né? Que tipo de parceiro ela vai deixar entrar na vida dela, né? Provavelmente, inclusive, alguém com o perfil do pai. Sabe por quê? Porque ela é fiel, porque ela ama esse pai tanto quanto ama a mãe. Então, essa é uma forma de me conectar com meu pai. Então, se eu fui lá... É louco, né? Demais, demais. É louco o processo. Então, se eu fui lá atrás uma pessoa muito julgadora, né? Então, eu me emaranho nisso e acabo, inclusive, repetindo padrões que eu, né, vivenciei, ouvi minha mãe vivenciar com meu pai. Por quê? Porque eu sou fiel. Então, digamos que uma mãe afaste o menino do pai. Vou dar outro exemplo, né? A mãe afaste o menino do pai.
Na tenra-idade, é ok ele ficar um pouquinho mais sobre a esfera do feminino, porque precisa de cuidados mais do feminino. Mas quando esse menino entrar numa adolescência, ele precisa se alimentar de referências masculinas. E quais são as referências masculinas que ele tem? Como é que ele vai lidar com a mulher, com o feminino na vida dele? Então, ele escolheu um lado, né? É muito comum na adolescência esse filho se rebelar contra a mãe, né? Eu me rebelo porque inconscientemente eu precisei escolher um lugar, mas eu amo meu pai, nem que eu não saiba que eu amo meu pai. Então, minha mãe me afastou de meu pai e eu preciso fazer de tudo para chamar a atenção dela. Tá fazendo sentido que você vive no consultório aí, no seu escritório de advocacia? No consultório foi boa. No seu escritório. Mas também é um pouco. A gente tem um quê de consultório aqui também. A gente é bastante ouvinte, ainda mais na área de família. Então, assim, tem aqui, vou te mostrar, Adri, tem aqui, além de um chocolatinho, ó, tem um lencinho, porque aqui é um ambiente que, além do café, tem o choro, tem um chocolatinho para acalmar, tem um cafezinho para também dar uma ligada, assim, para a pessoa se sentir confortável. Porque é difícil. Família não é fácil em nenhum momento. Cada um tem o seu problema, mas o que a gente pode colaborar é através dessas instruções, é esclarecendo esse tipo de situação. E na tua fala, eu vejo muitas mães e pais replicando as condutas, trazendo situações, às vezes se envolve com um parceiro que tinha determinados problemas que o pai tinha. Isso é bem comum, assim. A mesma coisa aquela mulher que procura o pai nos relacionamentos. Gente, não é questão de ser bem comum. Se você não trabalhou essa questão, você vai repetir o padrão. Ponto. Eu estou sendo trágica, mas é verdade. É a verdade. Então, assim, cara, se você não trabalhou essa sua visão de pai, de mãe, desse olhar maduro, né? Porque o que envolve, Mari, esse olhar maduro? É eu sair desse filtro infantil e passar a olhar para a relação do meu pai e da minha mãe com a realidade do que é. Né? A partir desse novo olhar de realidade, de seres imperfeitos que erram, eu me coloco no lugar de filha, respeitando isso. Aqui é totalmente sistêmico que eu tô falando. A Mari tá entendendo. Me coloco como lugar de filha e a partir do meu lugar respeitoso de filha, eu posso desenvolver um novo olhar como mulher ou como marido, né? Como esposa ou como marido. Então, é certeza que vai passar. E a Mari vê isso nos processos de rompimentos. Né? Teve algum caso interessante que você possa trazer para ilustrar essa sua percepção? Tem sim. São situações assim que, por exemplo, uma das opções de atos de alienação parental é mudar de domicílio, mudar de cidade, ir para outro local, sem um justo motivo, visando sim afastar aquele pai ou aquela mãe do convívio daquela criança ou daquele adolescente. Então, isso é bem comum, mas tem que ter sem justo motivo. Se é sobre um ambiente de trabalho, ganhou uma promoção, foi para outro estado porque queria melhorar de vida e teve uma justificativa, não é alienação parental. Agora, quando eu vou de maneira proposital para afastar o meu filho do outro núcleo familiar, aí sim. E eu vi casos de várias situações de mudança de domicílio na mesma família. Então, assim, era um que ia para outra cidade e aí ficava uns meses. Quando a gente organizava o processo, porque o processo de alienação parental é uma ação que tem que ser declaratória, o juiz tem que declarar, tem que dizer que existiu realmente aqueles atos. Então, demora, como eu falei, tem a questão da perícia e tudo mais. Mudava de novo, ia para outra cidade. Aí tu tem que entrar com o processo lá na outra de novo. Então, assim,
acaba sendo muito exaustivo, cansativo, doloroso para o genitor ou para a genitora que tem que entrar com esse tipo de ação. E aí o que acontece? Por vezes ele desiste, porque ele acha tão sofrido tudo isso, ele se sente tão injustiçado e por vezes por toda essa demora do judiciário, que ele se afasta dos filhos. Isso é muito triste. E tem uma coisa, olha que legal que você está trazendo. Você está trazendo esses aspectos legais dos trâmites, né? Às vezes eu pego pessoas, e é muito comum eu pegar mulheres falando assim: eu não preciso falar mal, ele é um traste, os filhos já sabem. Ele é um traste, e os filhos já sabem, já perceberam quem é ele, né? E aí, ela não necessariamente fala mal, mas ela tem olhares de reprovação, ela tem olhares de desprezo, tem indiretas. Isso você não consegue pegar judicialmente como um caso, né? Não consegue provar, né? Não, não, é uma prova muito delicada. É isso que eu ia te perguntar, porque existe uma manipulação. Eu vejo muito o cônjuge que faz isso manipulando muito, às vezes nem de forma declarada, né? Uhum, é velada. É velada, tipo assim, É bom, atrás ali, atrás não do é véu. assim, o seu pai não veio, olha que traste ele é. Ai, como é que você tá? Como é que você tá se sentindo que seu pai não veio? Né? Olha a diferença, ela não tá falando mal, mas ela Uhum, tá puxando. Faz sentido o que eu tô falando? Você percebe isso? muito, muito. E a gente, enquanto profissional, percebe. Só que as crianças e os adolescentes ainda não têm essa percepção. Ele Não tem. sofre quando ele ouve aquela fala. Ele sofre. A gente vê assim o quanto eles falam assim, ó, pode ser que meu pai ou minha mãe seja ruim, mas eu não admito que falem dele. Eu não admito que falem dela. Então, imagina para essa criança, para esse adolescente ter que ouvir do outro genitor que ele também ama, falando mal daquele que ele ama também. Aí Que é sabe o que o metade, adolescente que é costuma fazer? 50% dele. É metade, metade dele, exatamente, né? E sabe o que o adolescente costuma fazer no seu ato natural de rebeldia? Ele pega aquele ponto que o pai ou a mãe que fala mal não suportava no cônjuge e começa a replicar aquele comportamento. Por que que ele faz isso? Porque ele faz para chamar atenção, porque a mãe ou o pai vai falar assim: eu odeio quando você faz isso, você é igualzinho seu pai ou sua mãe, seja lá o que for, né? Então, eu preciso ficar atenta ao que eu estou fazendo, porque uma hora isso vai reverter. Isso vai ser. A conta vai chegar na sua relação com o seu filho, ou vai chegar na relação, nas relações futuras do seu filho, né? Do seu filho ou da sua filha. A Regiane que entrou aqui, Rê, não sei se você está aí, a Regiane entrou, e ela foi uma vez, ela não foi nem para constelar, ela foi num workshop meu para assistir, e ela falou assim: Adriana, eu estou fazendo tudo errado, porque você sempre cai num workshop de constelação para ouvir o que você precisa para a sua vida. É impressionante isso. E ela mudou a forma da tratativa só de assistir a constelação. E isso mudou toda a relação. Rê, se você tiver aí, escreve como é que estão as coisas, o que você percebeu nesse seu insight, tá? Escreve aí que eu acho que pode ajudar outras pessoas, né? Mari, então vamos lá. A gente já explicou, eu acho que já ficou claro o que é a alienação. Olha lá, verdade, ela falou, ó. Verdade, aí, ó. Vou até. É verdade. Você já explicou o que é uma alienação, então tem que juntar provas, não é um ato isolado. Você falou de mudança de estado. Tem mais alguma coisa que caracteriza como alienação que você não mencionou? Tem. Tem dificultar aquele convívio do genitor ou da genitora com o outro.
tem aquela dificuldade também de exercer, que a gente chamava antigamente de visitas, né? Hoje a gente não fala visitas, porque pai e mãe não visita, pai e mãe convive. A gente tem que conviver com o filho, a gente tem que saber da rotina do filho, a gente tem que fazer o tema da escola junto, a gente tem que participar do grupo de WhatsApp da aulinha do futebol. Pai tem que conviver, mãe tem que conviver. Então, esse regime de convivência que é fixado, às vezes, até na situação lá do divórcio, ou entrou com uma ação normal só para regime de convivência, se aquele pai ou aquela mãe está impedindo, está dificultando, ai, hoje eu tenho compromisso, tu não vai poder pegar o fulaninho. Ai, amanhã não dá. Não dá porque o fulaninho tem uma atividade da escola. E às vezes nem é. Mas é tudo para afastar, para dificultar a convivência. Queria muito que ele ficasse comigo para fazer tal coisa, é isso? É isso, exatamente. É impedir Que legal. Ó, essa a Regiane convivência. A Regiane colocou aqui, eu me colocava de maneira que meu filho tinha medo de magoá-la se aproximando do pai. Isso é muito legal. Comum. Isso é muito legal, assim, quando eu percebo, né? Sim. Quando eu tiro esse peso do filho, né? A mãe, depois que se trabalha, por exemplo, nesse processo, ela precisa facilitar, porque pega aí no que você acabou de falar, né? Facilitar o processo de convivência e de aproximação com esse pai. Às vezes o filho precisa ouvir, eu estou de acordo que você conviva mais com seu pai. Ele é o pai certo. Então, as frases de cura dentro das constelações, eu estou de acordo com que você se aproxime do seu pai. O seu pai é o pai certo. A nossa história diz respeito a nós, não tem a ver com você, né? Porque quantas crianças são colocadas no meio de negociações, né? Eu não quero falar com meu ex-marido, então manda recado pelo filho, manda o filho negociar as coisas, né? E nesse meio de mandar negociar, encaixa também alguns processos de alienação, não encaixa? Claro, com certeza. E não pode, o filho não é o pombo correio, como se fala. O filho é filho. E não existe ex-filho. Existe ex-marido, existe ex-esposa. Agora, ex-filho não. O filho ele tem que ser retirado disso. Rompeu, acabou a união, o relacionamento, é entre os dois. Ou entre os três, que agora nós temos trisais e outras situações. Mas assim, não hoje envolver. Os núcleos familiares são muito diferentes. Muito. Tanto que a gente fala hoje, são direitos das famílias e não mais direito de família. Porque nós temos várias famílias, nós temos a multiespécies. Tu aí que tem os teus bichinhos, né? Os teus anjinhos de quatro patas, eu também tenho os meus. E eles são seres para nós como se fossem da família. Tem guarda de filho de quatro patas também, não tem? Tem fixação até de pensão. Ai, quando eu me separei, eu fiquei com a minha. Bom, deixa eu te falar aqui, ó. Tive de reaproximar ele, a Regiane ainda, de maneira que se visse como filho de ambos e não do casal separado. Sim, olha que coisa linda. Olha, eu acho lindo quando as pessoas recebem um insight e colocam esse insight na prática e se permitam ver o quanto muda, né? No curso do Spiritual Thinking, que eu vou falar um pouquinho no final da nossa live, é justamente essa mudança de olhar que eu promovo em todos os módulos, né? Porque nada mais é do que o olhar diferente para minha história com aquele marido, olhar diferente para o que nós passamos como marido e mulher, olhar diferente para que esse filho fique no seu lugar e que não tome o lugar de um dos cônjuges, não entre nesse meio. O filho é pequeno, o que diz respeito aos pais de respeito aos pais, os filhos não têm que ser envolvidos, que é exatamente o que você estava falando, Mari, né? Os filhos eles não têm que ser envolvidos, eles têm que ocupar o seu lugar. E uma das outras alternativas também de atos de alienação parental
de exemplificativo aqui, porque é um rol vários atos, dificultar a tua autoridade parental. Ou seja, é dificultar eu saber sobre o meu filho, ter informações sobre a saúde dele, sobre como ele está na escola, o que ele tem feito, se ele fez todas as vacinas. Quando um pai ou uma mãe tira o outro da jogada, ou seja, tira o outro da sua função parental, seu exercício de autoridade enquanto pai e enquanto mãe, e eu não estou falando de guarda aqui, mas sim da autoridade parental, porque aquele filho também foi feito por aquele pai e aquela mãe. E eles precisam fazer parte da vida daquela criança e daquele adolescente. E quando a gente impede esse convívio, a gente também está cometendo alienação parental. Quando a gente omite as informações, digamos, hoje é a formatura de ensino fundamental e eu não contei para aquele pai ou para aquela mãe. E aquele momento é de extrema importância para aquele filho. E aí o que vai acontecer na hora da solenidade? O pai, que não sabia de nada, obviamente não vai aparecer. Então imagina aquele filho esperando e aquele pai e aquela mãe não aparecendo. Então, isso também é alienação parental. Olha que legal. Essa é uma nuance que também aparece muito, e eu vejo quando os cônjuges se casam novamente e aquele novo marido ou aquela nova esposa acaba tomando o lugar do pai biológico ou da mãe biológica, né? Isso sistemicamente é algo complicadíssimo que a gente tem, que traz sérias consequências, né? E não estou dizendo que aquele pai que hoje cria o filho, aquela mãe que hoje cria a enteada, né? O enteado ou a enteada, não tem um amor, mas aprender a separar, né? E aí entra nas leis sistêmicas. Eu sou a segunda esposa, eu não sou sua mãe biológica, sua mãe. As decisões, por exemplo, de escola, decisões sérias, precisam ser tomadas pelo pai e pela mãe daquela criança. É isso? É isso, exatamente, porque são os responsáveis por aquela criança. Hoje, a guarda compartilhada ela é a regra na nossa lei, no nosso ordenamento jurídico. Ela só não vai ser fixada se um dos genitores não quiserem, ou seja, não quero, pode ficar toda contigo. Ou for comprovado que aquele genitor não tem condições de ser responsável por aquele filho. Salvo o contrário, né? É guarda compartilhada. E aí o que é compartilhar? É dividir as responsabilidades, as decisões da vida daquele filho. Ou seja, nós vamos colocar ela no balé, nós vamos colocar ela na escolinha de futebol, nós vamos mudar o plano de saúde. Tudo que envolve, é como se casados fossem, é como se residissem na mesma casa, mas vão decidir juntos o que é melhor, qual é a melhor escola, se vai fazer inglês ou se não vai. A gente vai fazer a vacina do Covid ou não vai? Isso são decisões que têm que ser tratadas juntos. E quando um deles começa a não permitir que o outro entre nessas decisões, é ato de alienação parental. Então, assim, são várias situações que se somam. Deixa eu te perguntar, assim, abrindo um parênteses, aproveitando você como advogada, eu vi uma vez uma reportagem em processos de adoção. Eu sei que a gente está abrindo, eu estou abrindo um pouquinho fora do que é isso, mas só para uma curiosidade pessoal, talvez isso seja tema até de uma live. Mas hoje é possível eu colocar numa certidão de nascimento de uma criança que eu estou adotando o nome dos pais biológicos e dos pais adotivos? Porque eu lembro que foi aberto um precedente para isso. Como é que é? Porque eu acho isso importante, sistemicamente olhando, né? Sim, Você sabe? sim. Normalmente na adoção, porque assim, a adoção ela acontece, na maioria das vezes, quando há uma destituição do poder familiar daquele pai e daquela mãe. Então, eu retiro a responsabilidade total da vida daquela criança em relação àqueles pais. E eu dou para os adotantes. Então, ela vai receber
novos avós, ela vai receber novos pais e mães. E aí não se insere os biológicos. Mas nós temos as possibilidades da paternidade e da maternidade socioafetiva. Aí eu incluo. Aí eu incluo o pai ou a mãe socioafetiva. Tu tem lá os biológicos, o pai e a mãe biológico, e mais os socioafetivos. Às vezes o padrasto, a madrasta. Às vezes fica com quatro genitores. É isso que eu tô te perguntando. Tá, entendi. E é interessante, eu acho isso, quando eu olho, né, para essas novas formações de núcleos familiares. Eu não sei, é algo que sistemicamente me movimenta positivamente. Mari, bom, eu consegui. é, Estava acontecendo mesmo a alienação parental, eu consegui testemunho, eu consegui a perícia, eu consegui provar. O que que acontece legalmente, então, aí? Qual é o desenrolar legal disso? Quais seriam as penalidades, digamos assim, para o alienador? Quais são vamos usar essas palavras suas aí. O que acontece? Em que pese tenha muitas pessoas contrárias à lei da alienação parental, nós temos um braço muito forte de mulheres no Brasil que estão contrárias à lei da alienação parental e querem revogá-la. Inclusive, tem projeto de lei para revogar a lei da alienação Eu até parental. perguntei isso, né? Porque eu tinha lido, eu acho que vai ser vários passos para trás, sistemicamente pensando. Muito. Mas o que acontece? O nosso poder judiciário ainda é muito das mães. Muito embora tenha essa situação da guarda compartilhada, que é para puxar para o pai a responsabilidade também, porque o filho não é só da mãe, mas ainda é muito aquela coisa da mãe, ainda isso está enraizado ainda lá no nosso machismo, no nosso patriarcado. E o que acontece? Estas mães não querem realmente a lei da alienação parental, porque tem umas que pensam assim que o filho é propriedade, ele é só meu. Parece que foi feito só por mim e está equivocado, né? Tem um pai, sim, tem uma mãe, sim. E aí o que acontece? Chegou lá na sentença declaratória de alienação parental, o juiz vai decidir em prol da criança ou do adolescente que sofreu essa alienação algumas determinadas sanções. A primeira delas é uma advertência, que eu te sendo bem sincera, Adri, eu não sei até que ponto isso é uma sanção, sabe? Ser advertido de um juiz de que aqueles atos que tu cometeste é uma alienação parental, mas é uma delas. Outra é ampliar o regime de convivência familiar, que aquele pai ou aquela mãe que está impedido de ver o filho. Isso, amplia. Ou seja, aquele que está sendo impedido vai ter mais tempo com a criança, vai ter mais tempo com o adolescente. Aí amplia o regime de convivência. Tem uma outra penalidade também, uma outra sanção, que eu acho que essa, infelizmente, na maioria dos casos do Brasil, é a que as pessoas mais sentem, que é a multa. Então, aí, no momento que tu sente no bolso, algumas coisas começam a ficar mais claras, o véu se dissolve, né? Temos a possibilidade, que aí eu acho que é extremamente necessária, em todos os casos, que é o acompanhamento psicológico daquele pai alienador ou daquela mãe alienadora. E aqui, ratifico mais uma vez, não é só as mães que são alienadoras, os pais também são, os avós podem ser, qualquer pessoa que venha causar prejuízo nos vínculos daquela criança com o outro núcleo familiar é um alienador. Então, assim, só para reforçar, vai que alguém chegou depois e não pegou essa ponta. Então, assim, além do acompanhamento psicológico, também tem a questão da alteração de guarda. Porque nós temos ainda muita guarda unilateral, aquela guarda só da mãe, ou, em alguns casos, porque não, a guarda só do pai. Dias, é isso, né? Mas a guarda unilateral é só a mãe, por exemplo, que tem responsabilidades, no sentido de decidir. É a mãe que vai decidir qual escola, a mãe que vai decidir onde vai passar as férias, a mãe que decide tudo. O pai
ele é um mero visitante na guarda unilateral. E Entendi. aí o juiz altera. O juiz altera a guarda e pode transferir ela para uma guarda compartilhada, trazendo o pai ou a mãe para perto, para poder também ter as responsabilidades. E também pode alterar, ou seja, tem uma guarda compartilhada e ainda assim aquela mãe ou aquele pai está sendo alienador, nós vamos tirar a guarda compartilhada e transformar ela numa guarda unilateral só daquele que está sendo a vítima, só daquele pai que está sofrendo ou daquela mãe que está sofrendo alienação. E aí a criança vai morar com aquele que era vítima. Então, assim, já que tu Aí, te comportou bem, negócio de vítima perpetrador que a gente olha de uma forma meio diferente, mas é assunto isso para uma outra live. sim. Sabe muito bem do que eu estou falando, né? Sei, claro que eu sei. Essa questão de ser vítima. Bom, Ninguém é vítima, né? Na verdade. não tem. Ainda mais em casais, existem dinâmicas aí trabalhando, né, nessas dinâmicas familiares. São processos tão inconscientes que só a constelação sistêmica consegue trazer à tona. E agora uma pergunta explicar, né? que eu vou te colocar e vou te apertar. Você, na sua percepção, no seu feeling de todos os casos que você recebe no seu consultório, no seu escritório, consultório aí, tem lencinho, tem chocolate, tem tudo. Você percebe que você enxerga mais os pais sendo alienadores ou as mães sendo alienadores? Eu tenho uma visão muito particular minha dos casos que eu percebo, que eu recebo. Eu queria ouvir você aí nessas demandas judiciais mesmo. O que você percebe? A percepção acaba sendo quase que uníssona, assim. Eu acho que, considerando que a maioria das mães que tem a guarda e que a maioria das mães que mesmo em guarda compartilhada tem a fixação de uma casa base, ou seja, de um domicílio daquela criança, acaba sendo com aquela mãe, elas acabam sendo as maiores alienadoras. Assim, é 90-20, é 90-10, é 80-20, mas sempre elas. Por isso que eu te disse que a maioria delas, desse projeto, para retirar essa lei de alienação parental, são mulheres. É interessante porque eu tenho essa mesma percepção. É isso que eu também recebo, é isso que eu tenho mais a escuta acionada quando eu trato desses casos das pessoas que me procuram. E eu queria falar uma coisa, psicologicamente, sistemicamente, é feito de uma forma tão... É feito inconscientemente, gente. Eu não estou dizendo que seja maldade, não é nada disso. Cada um está dentro de um nível de desenvolvimento, faz o melhor que sabe. Aqui não é querendo culpar, crucificar, de jeito nenhum. Mas o que eu percebo são atitudes tão manipuladoras e de um papel de vitimização tão forte da mulher, né? Então, numa posição de fragilizar, e não tem nada de frágil quando a gente monta as constelações, né? De se colocar numa posição de vítima, de frágil, que o outro é o ruim, que o outro é o perpetrador. E quando a gente monta as constelações, a gente vê a força dessa mulher contra esse homem. E a gente vê a energia do feminino vindo transgeracionalmente, ela tem esse tipo de comportamento em honra a todas essas mulheres que vieram antes. Mulheres que antigamente foram subjugadas, mulheres que não puderam se entregar ao amor, mulheres que foram abusadas. Todas nós mulheres temos na nossa carga transgeracional esses aspectos, Mari. E aí eu manipulo socialmente. Olha só, Adriana, mais uma vez, não estou julgando. É uma percepção. Eu manipulo inconscientemente, 90% das vezes, eu manipulo
para me pôr numa posição de fragilidade, de vitimização. Bate essa percepção com os casos das pessoas que sentam aí, você percebe essa mesma dinâmica? Sim, sim, é visível. E acaba sendo muito triste, porque o que que acontece? Quem mais sofre são os filhos, e muitos deles não têm alguém para defendê-los, eles não têm alguém por eles. Tanto que algumas vezes tem alguns clientes que sentam aqui, eu digo, eu sou advogada da criança, não sou advogada tua, pai ou tua mãe. Porque alguém tem que olhar por eles, alguém tem que vir e dizer, olha o que tu tá fazendo, tá causando mal. E sendo bem sincera, assim, algumas vezes até com conhecimento de causa. Também sou filha de pais separados, também tive uma situação enquanto criança de um pai longe, criada por mãe, toda aquela coisa de um outro núcleo familiar na família paterna, ou seja, uma madrasta. O que que acontece? Se a gente replica esse tipo de atitude, se a gente valida esse tipo de atitude, o que que pode acontecer com essa criança amanhã ou depois? E aí eu te pergunto, será que essa criança tem uma tendência de lá no futuro replicar as mesmas atitudes que aquele pai ou aquela mãe alienador fazia? Tem, tem. A gente repete, a gente julga, tudo que a gente julga sistemicamente, mesmo que eu julgue inconscientemente, a vida vai dar um jeito da gente vivenciar situações muito similares, né? Existe o que a gente chama de fidelidade, existe esse olhar numa análise psicológica das decisões que eu tomei lá atrás, que meu cérebro não estava pronto. Existe o peso transgeracional que vem e que eu estou aqui para servir a família, trazer algo à tona. Então, sim, sistemicamente, essa pessoa ela pode falar assim: eu nunca teria um relacionamento com um marido tão ausente como minha mãe viveu com meu pai, por exemplo, né? Pode escrever, ela vai escolher a dedo uma pessoa que a Aquele ali. princípio a dedo, uma pessoa que a princípio era super presente, etc. E com o tempo ela passa a desenvolver características iguais à do pai. E aí o que que ela vai replicar? O que que ela aprendeu? Ela aprendeu que os homens não prestam com a mãe, correto? Sim. Então, como ela escolheu a dedo, ela vai replicar a mesma coisa, né? Eu indico um vídeo, porque no curso do Spiritual Thinking eu tenho um módulo só de trauma. Ai, meu Deus. Because of You. A música chama Because of You. É Kelly Carson, alguma coisa assim, o nome da... É isso, não é? É É Kelly isso, Carson? isso. É, alguma coisa assim. Eu não sou muito boa. Eu indico esse clipe para as pessoas assistirem. Então, é Because of You, né? Então, por sua causa. Então, o clipe é maravilhosamente bem feito, sistemicamente bem feito, mostra a Matrix que a gente acessa, o congelamento das emoções. É um clipe sensacional para uma análise psicológica, né? Olha aí, já vou até procurar aqui. Vamos lá. Não, assiste o Because of clipe. You. Não, Because of You, né? Kelly Clarkson. Kelly Clarkson, acho, né? Clarkson. Isso. É isso aí, Kelly Clarkson. Então, o que que acontece? Aparece a cantora tendo uma discussão com o marido e a filhinha dela assistindo. E durante o clipe, o transcorrer do clipe, vão vindo cenas dela assistindo o pai e a mãe tendo altas discussões. Então, é maravilhoso, porque aparece ela adulta tendo o mesmo tipo de dinâmica que a mãe teve e ela, como criança, a filha dela assistindo a mesma dinâmica. Até que ela tem um insight, percebe que a filha olhou e ela muda o comportamento dela, né? É sensacional esse clipe. Eu uso em treinamento. Tá lá como indicação do meu curso de Spiritual Thinking. Então, respondendo a sua pergunta, é assim que a pessoa aprendeu.
Mari. É assim que sistemicamente, inclusive, ela vai poder curar algo em seu sistema familiar. Porque quando ela convive com esta situação na vida dela, de casal, essa é a grande oportunidade para ela curar a sua alma, curar a alma da família. Então não é à toa que ela está revivendo. É como se esse bastão tivesse sido passado para a mãe caminhou até o que foi possível dentro do, que, do que ela tinha de condições e passou o bastão para a filha. E a filha vai vivenciar a mesma coisa. Né? Tem um filme, você tem que pagar para assistir, The Wisdom of Trauma, que é a sabedoria do trauma. E é justamente isso. É quando eu entendo que esta minha vivência pode me trazer uma cura profunda de alma. Pode me trazer, porque eu acho que é importante a gente deixar essa mensagem que há como eu sair destas dinâmicas, há como eu me liberar e liberar o meu filho de repetir algo que eu vivi. Né? E como é que eu libero isso? Ensinando o meu filho que o pai é o pai certo para ele, que a mãe é a mãe certa para ele, que a história desse casal é a história certa que eles tinham que viver. Respondi a sua pergunta, Maria? Sim, sim, deu uma aula aqui. Amei. Isso evita anos de terapia. Vamos encaminhar essa live. Vai ficar salva, né, Adri? Vai ficar. Quando você pegar um cliente, você fala assim, assiste essa live, né? Especificamente. Vai ser uma live curativa. E eu acho que foi esse o objetivo que a gente tinha efetivamente, né? Trazer cura para as pessoas, trazer uma luz, né? Então, quando a gente fala dessas dinâmicas, elas não são processos conscientes. As pessoas estão e fazem o melhor que sabem para os filhos. Então, eu sei que quando eu falo isso, a mãe pode se sentir culpada, ou o pai pode se sentir culpado, e eu queria dar um acalento. Você tem a chance de fazer diferente a partir de agora, a partir dessa nova visão que a gente está trazendo, né? Então, dos aspectos legais e dos aspectos psicológicos sistêmicos aí. Mari, acredita que já passou 1 hora, só falta 3 minutos para a gente terminar a live? Não, eu não acredito. Passou muito rápido. É que nós duas amamos o assunto, então a gente discorre com tanta vontade, com tanto prazer, que o tempo voa. Meu amor, eu queria que você deixasse uma mensagem, falasse um pouco do seu trabalho, ou como te encontram, né? Então, só para falar, quem é da Mari que está aqui assistindo, começa a seguir. Quem é da Mari, não, quem é meu, começa a seguir a Mari, né? A Mari tem conteúdos, às vezes, tão interessantes. Ela coloca assim, você sabia que não sei o que lá? Eu falo, às vezes não tem nem a ver comigo. Eu falo, eu sabia disso? Deixa eu ler o que é o texto aqui. Eu sou uma curiosa, eu vou lá e vou ler. Ela traz conteúdos muito legais, né? Então, comecem a seguir. Pessoal da Mari, se curtiu a Adriana, se curtiu as minhas explicações, se trouxe uma certa luz, comecem a me seguir também. Mas eu queria que você desse um recado final para a gente terminar a nossa live, uma dica final, e aí eu também falo, ou como te encontrar, eu não sei, só mensagem. Tá bom. Muito obrigada, André. Fiquei muito, muito, muito feliz de poder dividir um pouquinho do meu conhecimento, de te ouvir também, da gente fazer essa troca maravilhosa de energia, de conhecimento, de luz. Quem quiser me encontrar, tem aí em cima da live, junto do nome da live Alienação Parental, vai ter o meu Instagram. Realmente eu coloco esses pontos informativos porque eu acho que conhecimento ele não ocupa espaço. Ele sempre é importante. E como é importante a gente saber de tudo um pouquinho, a gente ter um conhecimento de cada coisa e tu poder naquele núcleo teu familiar ou de amigos sempre ter assunto. Então, como é importante eu saber das leis sistêmicas, de alienação parental, eu saber de famílias e de outros tantos assuntos. Então, a gente também traz ali no Instagram outros assuntos, sejam todos muito bem-vindos, ficarei muito feliz.
E os meus seguidores, amigos, que sigam a Adri, tem muito para aprender. É uma terapia que, como eu disse, pode evitar da gente ficar anos numa sala, sendo que com alguns conhecimentos, alguns insights, nossa, assim, parece que tocou algumas coisas aqui. Porque a gente vê muitas pessoas pensando assim: eu queria que meu pai fosse diferente, eu queria que a minha mãe fosse diferente. Mas será que eu sou o filho que eles sonhavam? Será que eu sou o E, filho que eles desejavam? Então a gente e tem aquele núcleo familiar, como tu disseste ali, que é o necessário, que é o pai certo, é a mãe certa, eu sou a filha certa. exatamente, são os pais certos, a família certa, as dificuldades certas e as facilidades certas também, né? Por isso que eu brinco, eu falo muito que a gente não, a gente fica esperando uma família de comercial de margarina, esquece, Não né? Isso existe. não existe, né? Isso não existe. Então, eu queria te agradecer toda a seu carinho por tratar desse tema que me é tão importante e que eu sei o quanto a gente consegue ajudar. E eu acho que, acima de tudo, a gente poder passar essa mensagem de esperança de que um novo olhar, uma nova forma de atuação, que isso muda tudo, né? Então, muito obrigada. E aí, meu momento aqui, eu só queria falar para vocês: esses conhecimentos sistêmicos estão à disposição de vocês. Tanto no meu Instagram, tem muito conteúdo gratuito, quanto no meu canal do YouTube, Adriana Vico, também tem muito conteúdo gratuito. Mas eu vou dizer, eu tenho para oferecer para vocês algo transformador, que é um programa chamado Spiritual Thinking, que é o pensamento espiritual, que é eu mudar a forma das minhas relações familiares, a entender quem eu sou, as minhas relações afetivas. Então, é um programa que dura um ano inteiro, com um encontro por mês comigo, mas com mais de 100 aulas disponíveis, com esse conteúdo sistêmico que pode ter te trazido. Aqui em sites, você tem toda a base, né? Eu tenho pessoas que fazem o programa comigo e falam: Adriana, eu fiz 10 anos de terapia com 3 aulas suas, me veio insights e eu mudei a forma de olhar, mudei a forma de agir e tudo mudou, né? Então, um convite para que vocês conheçam o programa, tá no link da minha bio. É um programa que você pode entrar. Você vai ter aí, ao longo de um ano, 10 possibilidades de encontro em grupo de mentoria comigo e mais de 100 aulas com todos esses conceitos sistêmicos, de eneagrama, de ferramentas de autoconhecimento. Mari, você está convidada. Eu sei que você tem aí formação ou pós-graduação em sistêmica, mas está convidada aí se você quiser conhecer o programa. E eu digo, indicar para os seus clientes. Aqueles Mas para já, porque realmente é economizar anos de terapia, com às vezes é, 3 aulas já resolve muita coisa. é, Gente, eu queria agradecer. Estão falando aqui parabéns. Estão falando que a gente é nota 1000. Ai, que delícia. Ai, muito obrigada. Olha que coisa boa, né? Escutando vocês falando, realmente o tempo voou. Então é isso. Vou terminar para a live não ficar muito estendida. Só alguém, se alguém tiver alguma pergunta, parte jurídica com a doutora Mari, a sigam, parte psicológica e sistêmica comigo. Podem mandar DM, direct, que a gente vai estar à disposição de vocês, tá bom? Mari, eu vou fechar a live e já vou compartilhar na sua linha do tempo, que agora eu aprendi a fazer isso. Ah, que maravilha! Se eu não A fizer gente nada aprende. de processo aqui, se eu não Ai, fizer coisa nada boa. errado no processo, já está na linha do tempo da Mari ou na minha linha do tempo. E Mari, vamos pensar em outros assuntos, porque eu acho que tem tanta coisa que se conversa sistemicamente. Vamos pensar, a gente programa para daqui uns 2 meses, uma nova live. Claro. Muito obrigada de ter vindo, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela sua presença e pessoal que está assistindo firme e forte aí. Obrigada por vocês estarem aqui. Um beijo.
Fica com Deus, Mari. Muito Beijo para você. obrigada. Com Beijo. Deus. Fiquem Beijo. com Tchau. Deus. Tchau, tchau.